Relatos de avistamento de OVNIs são frequentemente associados e geralmente por pessoas não qualificadas no assunto como ilusões de ótica, alucinações coletivas e histeria coletiva. Gostaria de pedir-lhe que explicasse para o público como se dão estes episódios de ilusão de ótica, alucinações e histeria coletiva. Da minha parte, em casos próximos de delírios de perseguição ou mesmo alucinações, percebi que a coisa não veio de repente. Eis uma alucinação. Há como que um prelúdio onde hábitos bizarros começam a ser notados, como escrever poesia, geralmente pobres, reivindicação exagerada, maquilagem bizarra, coisas assim. Qual a sua experiência clínica ou de outros neste sentido? Bom, de fato as pessoas costumam usar esses conceitos de uma forma frouxa, de uma forma sem rigor, deixando passar alguns detalhes específicos das ilusões de ótica, das alucinações coletivas, da histeria coletiva, que são cruciais para a gente ver se essas explicações combinam ou não com a experiência ufológica em questão. Então, no caso, por exemplo, das ilusões de ótica, ilusão é um termo muito específico para querer dizer de uma, vamos dizer assim, de uma distorção de algo que está lá. Então você vê algo e esse algo é processado pelo cérebro de uma forma diferente. Por exemplo, você vê uma cadeira no canto de uma sala e enxergar um vulto. Então foi uma ilusão. É diferente de alucinação, por exemplo, em que a pessoa vê o vulto sem ter uma cadeira, sem ter nada. Então, ao mesmo tempo, as alucinações coletivas, elas são um processo ainda mais raro. Não é essa festa que as pessoas dizem, como se fosse extremamente fácil ocorrer uma alucinação coletiva. Além de não ter um objeto no lugar, todo mundo tinha que estar vendo esse objeto. Isso pode acontecer sim em situações muito específicas, mas é bastante raro. E a histeria coletiva é um fenômeno ainda mais complexo, porque ele envolve uma série de variáveis. Por exemplo, elas tendem a ocorrer num lugar geográfico muito específico, ou seja, um bairro de uma cidade, ou é uma escola, ou nos casos mais radicais, às vezes pode acontecer numa área um pouco maior, como por exemplo, alguns bairros ou até alguns vilarejos de uma certa região. Mas sempre tem um foco, sempre tem um local. E sempre tem um período de tempo. A histeria coletiva ela é um fenômeno localizado no tempo também. Então você não pode dizer, por exemplo, que esses quase 70 anos de ufologia, com essas pessoas relatando experiências ufológicas desde esse tempo, que isso é um grande episódio de histeria coletiva, por exemplo, não encaixa na definição. Quanto ao que você diz em relação às alucinações não acontecerem assim de repente, você disse que tem um histórico, né? Isso tem a ver com o que a gente chama em psicologia, em psiquiatria também, de trema. Quer dizer, existe um prelúdio mesmo para que a pessoa tenha um surto psicótico, né? Se esse surto se encaixa numa estrutura maior de esquizofrenia. Então a pessoa começa a se isolar socialmente, a pessoa começa a ter comportamentos um pouco estranhos, começa a ter interesses um pouco estranhos, começa a, como você mesmo diz, fazer coisas que todo mundo nota que tem algo estranho. E aí, em algum momento, geralmente no final da adolescência, no início da idade adulta, a pessoa tem a primeira crise, o primeiro surto. Então, quando você estuda um caso ufológico ou estuda uma testemunha de um evento ufológico, um profissional preparado consegue com facilidade identificar se aquela experiência está encaixada num contexto maior de um transtorno mental ou não. E na maioria das vezes, tanto na minha experiência clínica quanto nas pesquisas realizadas, tanto por mim quanto por investigadores no exterior, acadêmicos, de fato não costuma haver uma associação entre experiências ufológicas e transtornos mentais. Nos casos em que você estudou, como você convenceu as pessoas a serem submetidas a testes psicológicos? Bom, isso foi relativamente fácil, porque a princípio a gente está acostumado a acreditar que as pessoas que testemunharam algo estranho, seja de natureza ufológica, parapsicológica, paranormal, sobrenatural, seja o que for, estranho, que a gente está acostumado a pensar que essas pessoas vão ter uma resistência contra cientistas, contra representantes do meio acadêmico, que historicamente tendem a ser céticos. Mas na prática, a minha demonstração de interesse por essas histórias e por essas pessoas acabou se mostrando um cartão de visita bacana, e as pessoas muito facilmente se abriram, tanto para serem entrevistadas quanto para serem testadas. E elas, na verdade, demonstraram até muita curiosidade para saber o resultado. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver na ufologia uma certa convicção
que às vezes eu considero até exagerada em relação ao testemunho, mas as próprias testemunhas, muitas vezes, elas têm algumas dúvidas em relação até a si mesmas, porque é algo tão estranho, às vezes, tão fora do que elas esperavam, que elas mesmas questionam a sanidade delas, questionam as predisposições psicológicas e coisas desse tipo. Então, muitas não só quiseram participar porque acharam a minha causa nobre, vamos dizer assim, elas têm interesse em ver as experiências ufológicas abordadas academicamente, quanto também queriam saber se elas tinham algum problema, alguma coisa assim. Então foi bastante fácil, mais do que eu esperava. Recentemente, um grupo de tripulantes de uma linha aérea foi desestimulado a relatar seu caso de visão próxima de OVNI em voo. E uma das alegações é que seriam submetidos a testes psiquiátricos. Que conselho você daria a quem sofrer um constrangimento desse tipo? Bom, eu creio que essa situação, em parte, ela reflete uma história, né, de relação das pessoas com a medicina e a psiquiatria. Então, antigamente, quando alguém era diagnosticado com algum transtorno mental, isso, de fato, gerava certas consequências que, naquela época, eram muito complicadas, como internação compulsória, uso compulsório de medicamentos. Hoje em dia, as coisas mudaram bastante e acredito que, salvo o melhor juízo do caso específico da empresa ou algum problema específico daquela situação profissional, normalmente não é problema nenhum a pessoa se submeter a testes psicológicos ou psiquiátricos. Até porque, normalmente, o anonimato é preservado. Então, no meu caso, né, as pessoas não foram identificadas e tal. E nenhuma delas teve qualquer consequência negativa por ter se submetido a testes. Até o contrário, né? Essas pessoas têm uma oportunidade para se conhecer melhor, para descobrir alguma situação que eventualmente uma ajuda profissional seria bem-vinda, ou para se tranquilizarem em relação ao medo de ter algum problema e o teste revela que não tem. Então, o meu conselho é que as pessoas fiquem tranquilas, baixem a guarda e se submetam a essas situações, porque a princípio, salvo algum problema específico, de uma situação específica, a tendência é que as pessoas se beneficiem desse tipo de testagem, de avaliação clínica, e não o contrário. A psicologia está para servir as pessoas, e a psiquiatria. Digamos que uma pessoa que tivesse algum tipo de transtorno, como personalidade paranoide, por exemplo, por acaso essa pessoa avistasse realmente um OVNI de forma expressiva. Haveria como separar, através de testes, o real da sua tendência patológica? Bom, podemos investigar, sim, a relação ou não entre esse possível transtorno dessa pessoa e a experiência que ela teve, porque os transtornos mentais, eles têm uma sequência de eventos, eles têm características que os permitem ser diferenciados de outros. Então, o cientista, o profissional de saúde que conhece esses transtornos mentais, consegue identificar, através da entrevista com a pessoa e da observação da sua conduta, se aquela experiência, se aquele relato se encaixa ou não nesse conjunto maior de características. É claro que a ciência nunca dá 100% de certeza de nada. O seu conhecimento é probabilístico, né? Ou seja, tem uma probabilidade de ser aquilo, uma probabilidade alta. Mas sim, a gente pode fazer essa distinção. Até porque a relação entre transtornos mentais e experiências ufológicas, ou paranormais, ou sobrenaturais, ou estranhas de qualquer tipo, ela pode ocorrer de 5 formas. A primeira é haver uma combinação de características das duas coisas, sem que uma dependa da outra. Por exemplo, estados alterados de consciência. Pode acontecer tanto em transtornos dissociativos, quanto, por exemplo, em experiências de contatados. Tem vários desse tipo que eu investiguei. Uma segunda possibilidade é a patologia interferir nas experiências, que é o exemplo mais óbvio, né? As pessoas, na verdade, estão tendo uma alucinação e alucinam como suposto ET. Pode acontecer. Só que o contrário também pode acontecer. A princípio, uma pessoa pode ter uma experiência estranha que não se deve à patologia, por exemplo, uma abdução ou alguma coisa assim, e por não lidar bem com aquilo, por ficar traumatizado, isso pode levar a um transtorno mental, como uma depressão, ou até nos casos mais graves, pode até gerar um surto, pode ser um evento estressor a gerar um surto. A quarta relação é tanto as experiências estranhas, né, ufológicas, paranormais, quanto o transtorno mental se deverem a um terceiro fator em comum. Esse fator em comum pode desencadear as duas coisas, por exemplo. Uma das possibilidades mais óbvias disso ocorrer é uma característica
psicológica que a gente chama de transliminaridade. O que é isso? É a pessoa cuja fronteira entre o consciente e o inconsciente é meio porosa, ou seja, existe um contato muito fluido entre o consciente e o inconsciente. Isso pode gerar tanto alucinações, delírios e coisas assim, porque as coisas do inconsciente passam muito fácil, quanto também pode gerar experiências paranormais ou de outros tipos, porque supondo que essas experiências sejam saudáveis e possam se dever, algumas delas, por exemplo, a capacidades humanas excepcionais, se o aparelho psíquico dessa pessoa está trocando informação muito facilmente, essas capacidades poderiam aflorar. E a quinta possibilidade é da mera coincidência. Então, uma pessoa com esquizofrenia pode estar andando na rua e olha para cima e vê uma coisa que de fato está lá, um OVNI, alguma coisa assim. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, tanto para dizer que uma patologia gerou uma experiência, quanto ao dizer que uma experiência gerou uma patologia, porque, como eu disse, com essas cinco situações, as possibilidades são muito complexas. Entre seus entrevistados, houve casos de contatados, isto é, de pessoas que não somente tiveram encontro com naves e tripulantes, mas, posteriormente, viriam a ter encontros furtivos com os mesmos? Sim. Nas várias pesquisas que eu tenho feito, de fato, eu tenho encontrado um número interessante de contatados. E isso tem sido cada vez mais fácil, porque eu até julgo se dever às mudanças da casuística que a gente tem verificado, pelo menos nessa parte. Porque na época que a gente está, conhecida como pós-modernidade, as pessoas estão sob influência de há tantos vetores, tantas influências culturais, que as pessoas estão com um leque mais amplo de formas de interpretar uma experiência. Então, antigamente, os contatados tinham um certo padrão de experiências físicas, aquela coisa que a gente viu com George Adamski, com Daniel Fry, de encontros com supostos ETs de carne e osso. Hoje em dia, as pessoas estão relatando contatos espiritualizados, de mensagens de extraterrestres, esse tipo de coisa, de forma também mais sutil. Então, tem pessoas durante sessões mediúnicas canalizando mensagens de extraterrestres, independente disso ser verdade ou não, mas as pessoas relatam. Encontros em experiências fora do corpo, lembranças de vidas passadas em que a pessoa, durante a regressão, se lembra do suposto encontro com guias extraterrestres. Então, o número de situações que a gente poderia chamar de contatismo está aumentando. Então, eu tenho encontrado contatados com muita facilidade. Então, até começa muitas vezes com um contato simples ou um contato de aparência material. A pessoa está andando e encontra um ser que parece ser de carne e osso, mas esse tipo de experiência tende a evoluir depois para experiências mais sutis. Vários dos meus contatados começaram com essa experiência mais direta, mais supostamente concreta, material, e depois passaram a relatar uma série de coisas sutis, o que é muito complexo, que pode de fato, para saber, ser uma derivação concreta das experiências, ou seja, os contatos se intensificaram, ou, buscando uma explicação mais simples, essas pessoas podem passar a interpretar eventos cotidianos de uma forma excepcional, como de origem extraterrestre. Por exemplo, se a pessoa já tem experiências mediúnicas e vê um OVNI, alguma coisa assim, então ela passa a ter a mente mais aberta para a possibilidade de contato com o extraterrestre. Pode ser que algumas dessas experiências em estado alterado de consciência, que ela considera mediúnicas, podem passar a ser interpretadas como de origem extraterrestre. Então, o quadro acaba ficando mais e mais complexo. Então, sim, tenho encontrado bastante esse tipo de situação. Você entrevistou civis apenas ou também militares? Ou, no caso dos civis, pessoas mais instruídas? Houve alguma diferença sensível entre o modo de encarar a ocorrência com um OVNI segundo tais categorias? Isto é, o civil de um jeito, o civil mais instruído de outro, o militar de outro, ou a estupefação teve poucas nuances? Eu tenho encontrado pessoas de diversos perfis. Na pesquisa de mestrado, por exemplo, eu não entrevistei militares, mas em pesquisas anteriores e posteriores, sim. E também pessoas com um grau de instrução bastante elevado. Por exemplo, os contatados que eu tenho entrevistado, eles tendem a ter uma formação bastante elevada, com pós-graduação e tudo mais. A diferença básica é na forma como essas pessoas interpretam as experiências. Existem muitos pontos em comum. Por exemplo, o grau de convicção sobre a realidade objetiva da experiência tende a ser universal. Ou seja, pessoas
das mais com grau de instrução mais baixo ao grau de instrução mais alto, pessoas militares, civis, pessoas de religiões quaisquer, a tendência é que elas tenham convicção concreta de que algo aconteceu. Mas na hora de interpretar, a gente vê que pessoas com grau de instrução mais, digamos, elevado, elas vão se valer de mais referências culturais para interpretar essas experiências. Então essas pessoas vão fazer uma costura entre religiões populares no Ocidente, religiões populares no Oriente, temas esotéricos, temas científicos. Elas vão ter uma bagagem talvez maior para fazer uma salada que vai dar sentido a essas experiências. Então elas vão descrever os seus guias, como, por exemplo, os mestres ascensos de Helena Blavatsky, misturado com faraós egípcios, misturado com Ashtar Sheran, misturados com Grace, né, que seriam extraterrestres mais, vamos dizer, usando os termos, como a pessoa me disse, ETs mais científicos, né? Enquanto a pessoa, por exemplo, no interior, né, com alfabetização básica, normalmente eles tendem a dar uma interpretação linear, mais simples um pouco, e a ver apenas com a cultura local, né? Então, é a mãe do ouro e pronto, acabou. Ou então, é o tal do aparelho. Ou então, não sei o que é, né? Então, essas pessoas com uma bagagem cultural mais específica, elas tendem a ter buscado muita coisa, lido muita coisa, e isso se reflete na interpretação. Mas a descrição dos casos, o formato dos objetos, ou a convicção tende a ser a mesma. Nas suas entrevistas, você registra todas as reações das pessoas que possam ter algum significado, como franzir a testa, arregalar ou cerrar os olhos, curvar as sobrancelhas, hesitações, coçar a cabeça, mexer-se na cadeira. A psicologia tem uma espécie de mapa semântico para tais reações que possam ou não reforçar um relato. Podem ser signos como, por exemplo, certas reações durante a aplicação de um teste de Rorschach ou certos traços peculiares no caso do teste da árvore. Sim, a psicologia tem uma série de recursos para avaliar isso. Você deu exemplos, né? Isso a gente chama, no geral, de comportamento não verbal. Então, é aquilo que a pessoa mostra sem falar, né? Gestos, sinais, microexpressões, né? Então, a psicologia tem uma série de estudos relacionando isso com a mentira, com a hesitação, com uma série de emoções. E isso, de fato, pode ser avaliado durante um relato. Mas isso não, como eu tinha mencionado antes, né? A ciência, ela exprime seus resultados de forma probabilística. Ou seja, certas coisas provavelmente querem dizer outras coisas, mas não certamente. Então, se uma pessoa mostra essas microexpressões, por exemplo, isso é um dos indicadores de mentira, mas essa pessoa pode exibir essas mesmas microexpressões em uma série de outras situações. Por exemplo, quando ela acha que o interlocutor, a pessoa que a está entrevistando, não vai acreditar nela, então ela fica nervosa, por exemplo. Ela pode até estar falando a verdade, mas por receio, por estar nervosa, etc., isso pode gerar microexpressões, só para dar um exemplo. Então, eu tenho usado isso sim, mas isso vai aparecer num trabalho meu mais para frente. Por enquanto, nos trabalhos que eu já publiquei, eu ainda não me vali disso. Mas é um leque de possibilidades muito interessantes e ainda subutilizado, tanto na ufologia quanto na pesquisa científica de experiências anômalas. A gente está fazendo isso. Você já apresentou seu trabalho a nível internacional. Poderia nos relatar como foram as reações? As plateias estavam preparadas para o assunto? Sabiam muito, pouco, mais ou menos sobre OVNIs? Pois é, eu apresentei minhas pesquisas na Itália e na Suíça recentemente, e até aqui também no Brasil, no meio acadêmico, em congressos de psicologia e de áreas afins, e a receptividade tem sido excelente, porque embora na ufologia haja a convicção de que a ciência está de portas fechadas, de que a ciência tem preconceito e não está interessada no assunto, a minha experiência diz o contrário. Até quando eu entrei nesse meio, quando eu pensei em me tornar acadêmico, me tornar cientista, eu tinha esse receio. Mas o meu eterno amigo e orientador, o Elton Zangari, ele costumava dizer que se eu fizesse o trabalho bem feito, as portas do meio acadêmico estariam abertas. E a prática tem mostrado isso. Então, durante os congressos e até nas publicações, né, de artigos científicos em periódicos acadêmicos, as pessoas mostram grande interesse, as pessoas me fazem muitas perguntas, inclusive perguntas muitas vezes não são
técnicas quanto eu poderia esperar, porque o tema mexe tanto com a curiosidade que às vezes as pessoas fazem perguntas muito pessoais. Mesmo estando com o tempo contado, e eu fico antevendo perguntas complexas de cunho teórico, às vezes a pessoa quer saber, tá, mas você estava lá na hora, o que você viu? Então, o cientista ele tem muito essa curiosidade, né? Essa coisa até, no bom sentido, infantil, e essas experiências mexem muito com a imaginação. Então, nessa hora, alguns deles voltam, no bom sentido, a esse lado infantil. Então, eles me enchem de perguntas, depois vêm conversar comigo, parabenizam, elogiam a iniciativa de tocar nesse tipo de tema. Então, eu acredito que as pessoas estão interessadas no meio acadêmico, estão se abrindo, e aí cabe também a ufologia estar interessada no que vem desse lado acadêmico, né? Inclusive estar aberta às críticas, né, que vão vir, quanto à metodologia da ufologia, etc. Muitos psicólogos ou psiquiatras costumam ainda carregar nas tintas, em termos de diagnóstico e tratamento, caso o paciente revele seu interesse por OVNIs ou, pior, diga que teve alguma experiência com OVNIs. Você teve notícia de algo neste sentido? Sugeriria algum tipo de política de esclarecimento a estas categorias para que não prejudiquem pacientes com preconceito? De fato, isso acontece. Eu tenho conhecimento de pelo menos um caso muito específico de uma pessoa que levava uma vida completamente normal, tinha família, tinha amigos, trabalhava, era bem organizada pessoal e socialmente, mas que por ter ficado um pouco ansiosa depois de uma clássica experiência de abdução, que ela relata ter sido levada para dentro da nave, aquela coisa toda, que os ufólogos estão familiarizados, essa pessoa acabou sendo diagnosticada como esquizofrênica, sendo que ela não preenche os critérios diagnósticos, não preenchia. Apenas a única coisa que tinha de diferente era a história que ela estava relatando, que independente de ser real ou existir apenas dentro da cabeça dela, não é suficiente para rotular uma pessoa como esquizofrênica. Tem uma série de critérios diagnósticos para dizer que uma pessoa é esquizofrênica ou que tenha qualquer outra doença mental. Então essa pessoa foi medicada, isso gerou uma série de problemas na vida dela e na família dela. E eu me lembro de um outro caso que não é ufológico, mas tem um paralelo óbvio, que é uma pessoa que dizia ver entidades sobrenaturais, espíritos, e antes mesmo de saber do resto da história de vida da pessoa e de como essas visões se encaixavam na vida dela, a psiquiatra já falou, bom, já sabemos que é psicótico, vamos ver o resto. Então, de fato, isso pode acontecer. Mas isso tem sido revertido porque até a Associação Americana de Psicologia, a Associação Americana de Psiquiatria e os periódicos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, têm tratado cada vez mais da relação e das diferenças entre experiências estranhas, sobrenaturais, anômalas e experiências psicopatológicas. Então, os profissionais de saúde já estão se sensibilizando para o assunto, por um lado, e por outro, isso é parte, inclusive, da minha própria motivação como pesquisador. Então, quando eu falo em congressos de psicologia, quando eu publico em periódicos científicos, parte da ideia é sensibilizar esses profissionais de que ter tido uma experiência anômala não significa automaticamente que a pessoa tem um transtorno mental. Na imensa maioria das vezes não é o caso. Então, falta a esses profissionais uma reciclagem, entrar em contato com esse assunto durante a formação, porque na faculdade a gente não vê isso, infelizmente, espero que isso mude. Então, esse processo já está acontecendo. Ele ainda existe, mas está acontecendo, ainda acontece e está sendo revertido. Explique as regras éticas que regem a psicologia no sentido de não revelar nomes de pacientes ou sujeitos de testes. Muita gente, em geral, mas também na ufologia, estranha isto. Acham que tem-se de dar um nome aos bois. Naturalmente, seu orientador sabe quem é quem no caso, mas não pode dizer nada, não é? Na ciência, é comum que os voluntários permaneçam no anonimato. Isso até consta de um contrato que as pessoas assinam quando vão fazer uma pesquisa científica. Se chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E dentro desse contrato tem uma cláusula dizendo que o nome da pessoa vai ser mantido em sigilo por razões óbvias, né? Essa pessoa tem receio normalmente e isso geraria problemas, né? Poderia gerar problemas. Se ela fosse exposta como portador de algum transtorno mental, se o teste, por exemplo, desse isso, ou então expor dados particulares, né, da vida dessa pessoa, detalhes às vezes sexuais ou quaisquer outros relativos à sua intimidade. Então, os
os comitês de ética em pesquisa com seres humanos pregam o sigilo e a pesquisa científica de fato cumpre isso. Só que uma coisa óbvia, uma implicação óbvia disso é que todo conhecimento científico ele precisa ser verificado, ele precisa estar aberto ao exame por terceiros. Então, se uma pessoa duvida que o resultado de uma pesquisa científica está correto, está verdadeiro, ela tem que ter acesso a essa pesquisa de alguma forma para poder criticar os resultados, para poder ver se a pesquisa foi feita toda certinha e para poder fazer de novo, para ver se os resultados se repetem. No caso da pesquisa anônima, essa repetição, essa replicação, como a gente chama, ela se dá através da repetição do método daquela pesquisa primeira, só que com outros sujeitos. Então, não há prejuízo algum em saber ou não saber quem são as pessoas que participaram da primeira pesquisa, porque as pesquisas seguintes, que vão verificar a validade daquela pesquisa anterior, são feitas com novas pessoas, com novos contatados, com novos abduzidos, no caso. Então, no fim das contas, a gente acaba tendo um número de participantes muito grande. A minha pesquisa, por exemplo, eu usei, somando todo mundo que participou da pesquisa, foram 92 voluntários. Imagina cada pessoa que repete a minha pesquisa, faz um número parecido, ou que seja metade, no fim das contas, depois de 10 pesquisas, vamos ter quase 1000 pessoas participando. Então, acaba que a qualidade da pesquisa acaba sendo contestada ou confirmada sem ferir essa cláusula do anonimato. Só que no caso da ufologia acaba sendo um pouco diferente, porque essa verificação dos resultados acaba sendo mais difícil de fazer, porque no caso a ufologia tende a utilizar, é uma tendência, não quer dizer que isso é sempre, mas a tendência é utilizar esses relatos como uma forma de evidência anedótica, que a gente chama. Ou seja, uma história que pretende demonstrar alguma coisa. Uma história, no caso, de contato, que pretende valer como evidência de que um contato aconteceu. Então, se há um anonimato nesses casos, de fato, a gente não pode ir na fonte original para saber se a pessoa viu mesmo ou o que ela conta, se caso ela exija o anonimato. Então, falta à ufologia desenvolver uma familiaridade com o método de pesquisa científica, justamente para poder criar outros mecanismos para que a qualidade dos seus resultados seja verificada por terceiros, inclusive céticos. É claro que a gente vê nas publicações ufológicas, na grande maioria das vezes, que as pessoas não fazem questão do anonimato. As pessoas, por exemplo, se a gente folheia as revistas de ufologia ou sites, normalmente tem o nome da pessoa, né? E muitas vezes tem até foto da pessoa, e foto da casa dela, a gente sabe a cidade, etc. Mas no caso de exigência de anonimato, tem de haver outros recursos para que a qualidade daquela pesquisa seja testada, verificada, contestada. No caso, o método científico é o ideal.